coração! Como é que vocês estão? Espero que você esteja bem. Live das 11, aquele tempo magnífico de nós interagirmos, falarmos da vida, abrir o coração, dividir as nossas experiências, pulverizar algumas dicas para você enfrentar esses dias de pandemia e interagindo, pensando em possibilidades, encontrando pontos que estão um pouco ocultos, subrepetícios. Ah, bonito, subrepetícios. Você não está percebendo, mas eles estão aí. E é por isso que nós nos reunimos, nos encontramos neste horário de almoço e nessa temporada especial que eu estou revelando para você, meus amigos, do grupo de amigos que caminha comigo há quase 20 anos, quase 15 anos. Gente boa, gente do coração, gente que inclusive já está até chegando aqui, já dando um bom dia, o brother Marcos Davi, gente nossa, que faz a vida ficar mais completa, faz a vida ficar mais colorida. Puxa minha orelha e prova que você pode conviver com o diferente, conviver, aprender, crescer e vivenciar experiências tão ricas. Um bom dia para a irmã Cida, sempre querida. Bom dia você que está chegando. Dá o seu bom dia aí. Fala que você está chegando, porque hoje estão entre nós mentes brilhantes, iluminados, homens que amam a Deus, amam ao próximo e fazem bem a pessoas. Vai ser uma manhã tão rica com eles. Deixa aqui eu preparar a chegada deles, para eles chegarem com classe, para eles chegarem com garbo, com galhardia. Sim, conosco, Isair Pereira e Nagir Antunes. Bom dia, meus nobres! Bom dia! Como é que Bom dia, Robinho! Cara, você tá falando aí, eu fiquei tão emocionado aí, rapaz. Parece um radialista, aqueles cara da Rádio Band News. Mas, cara que eu tô arrepiado, cara. Ó, Claro. dá pra ver aí? Dá pra ver? Se você perdeu o emprego como pastor, você pode ser radialista que você vai arrebentar. Olha o Eliel chegando, um abraço pro Eliel. Olha o Eurico, gente nossa chegando. Abraço pros nossos amigos, gente do coração. Abraço aí, Eliel, Eurico. Bom dia. Então aí. Cícero lá da França. Bonjour. Internacional, rapaz. Beijão aí pra você, pra Simoninha. Monsieur Cícero! Eu preciso começar a conversar. Você Ô, sabe... Cícero, você tá fazendo Robinho falar em línguas, cara. Línguas francesas. Eu não posso começar diferente. Vejo Nagir Antunes com uma camiseta escrito Gol. O que essa camiseta quer dizer, Nagir Antunes? É que a vida é um gol de placa. Ah, entendeu? Bom. E a vida é bela, brother. A vida é bela. A vida foi feita para ser vivida na sua intensidade, cara. Entendeu? Entendi. Fugir da monotonia. Se encerrou! Isso, se encerrou! Ô, Nagir, mas a cor dessa camiseta é uma cor que tem um cheiro de afronta. Não, aí sim, eu tenho que juntar as duas coisas. Diga. Entendeu? Que a vida é bela, com o verde da esperança. Ah, meu pai. E o Palmeiras não tem mundial. O que você quer que a gente veja nas costas, rapaz? Eu sabia que você faria isso e eu vim preparado, porque eu sabia que absoluta que você faria isso. O verde da esperança, o verde, né? A vida, para todo lado que você olha, você vê o verde, cara. Entendeu? Palmeiras aí. Logo esse ano que a gente ia ser mundial, cara. Pô, deu essa pandemia aí. A pandemia. Aliás, a pandemia é coisa de corintiano, entendeu? E ainda bem que. O Corinthians ia cair para a segunda divisão agora no Paulistinha. Aí criaram a pandemia. Criaram a pandemia para o Corinthians não cair. Olha. Meus amigos, como é que vocês estão? Como é que estão vivendo esses dias?
O Fernando tá achando até que, como o Isair não está de gravata, o Fernando está achando que ele não está com trajes apropriados. É como olha aqui, rapaz, olha aqui, olha. O homem começa, olha aqui, ó. Mas ele vai abaixando, ele começa altivo e chega lá no fim, ele tem que estar de joelho. Como é que estão sendo esses dias de pandemia aí? Como é que está a rotina de vocês? Quer falar, Zé? Posso falar primeiro. Meu dia, rapaz, está sendo maravilhoso. Certo. Porque nessa pandemia eu tenho aprendido muitas coisas com vocês. Vocês são gente que espalha bem, viu? Espalha bem. Os dias ruins têm tido alguns momentos de coisas boas. Tem. Com certeza tem sido maravilhoso. Muito embora não possamos nos reunir, eu estou no segundo domingo já reunindo a igreja, né, presencial, mas com limitação de pessoas, média de 30, 40 pessoas no máximo é o que tem ido. Né, o pessoal abraçou mesmo a ideia governamental, não estão indo em massa, né? Esses 2 domingos primeiro que nós voltamos com limitação bastante expressiva de pessoas, né? Então, 40, 45 pessoas é o que tivemos na igreja. Graças a Deus, o pessoal entendeu, né? E estamos aí voltando aos poucos. Mas, e você, imagina, como é que estão as coisas? Sua esposa está trabalhando em home office? Mudou alguma coisa da rotina? Como é que tá isso aí, filhão? Nagir? Nagir. Comigo? Sim. Eu pensei que estava conversando. Tô aqui, ó, né? Esse escritório aqui foi invadido pela minha esposa, ela me botou para fora. Ela falou assim: Bíblia você estuda em qualquer lugar, né? Entendi. O escritório bonito, hein, cara? Caramba, hein? Parece a biblioteca da Casa Branca, meu. Ó, bonito, hein? Você viu minhas ovelhinhas aqui? Ó, que show. Que o Fernando vai amar, ó, é a cara do Fernando. Tem cara que procura, Fernando. Tem cara que procura. Cuti. Olha que lindinha. Nagir, vocês estão dividindo o escritório, então, e ela está em home office, e aí alterou um pouquinho a rotina. Exatamente. A mês passado ela trabalhou em casa home office, né? E era até para a gente ter tirado férias mês passado. A gente tinha programado, até reservado o hotel, já tudo esquematizado. Aí o diretor da empresa falou: olha, preciso de você porque preciso dar prioridade para o pessoal de risco da empresa, né, da equipe dela. Então o pessoal saiu de férias, antecipou as férias desse pessoal, ela ficou trabalhando e nossas férias já era. Aí agora deram férias para ela, o pessoal está voltando e ela está de férias, quer dizer, as férias já era, né, ficou em casa e ela agora volta semana que vem trabalhar de novo, mas ela está usando o escritório aqui, o escritório meu aqui, né? Certo. Mas tranquilo, estamos de boa. E a gente tá curtindo aí, também tá arrumando a casa, aproveitando as férias para botar a casa em dia aí. E estamos levando, brother, estamos levando aí. Segura aí, Zé, que eu já tô chegando. Calma aí. Enquanto você bebe a aguinha, deixa eu perguntar uma coisa pro Nagir, que hoje deu um pau na minha mente de manhã, eu fiquei em dúvida. O seu filho O seu filho do Rio de Janeiro já teve filho? Você já é avô? Já. Eu já sou avô, cara. Sou avô. Eu tenho um filho que mora em Paraty. Misturou um pouco na minha mente com o Silvestre. Eu falei, será que o filho do Nagir, que inclusive é um doutor, né? Tem toda uma atividade no Rio de Janeiro, né, Nagir? Porque eu queria fazer uma pergunta sobre netos. Eu quero fazer para os dois. Como é que está esse dia de distanciamento dos netos? Deixa eu começar com o Isair, mantendo a ordem. O Isair tá vivendo mais, pode falar aí que tá vivendo mais próximo. Depois eu falo aí da minha crise. No mês passado, a minha filha veio para cá e passou 15 dias aqui comigo, né? Nós estamos em nossa casa aqui na praia, né? Para fugir um pouco, aqui tem menos pessoas, tal. Então tá bem gostoso de se andar, de passear aqui sem máscara, sem nada. Né? Tá legal. Minha filha passou 15 dias, trouxe meus netos para cá, ficamos juntos, e agora o Pércio está descendo toda semana e deixando os netos aqui conosco. E tem sido bacana.
Só não vejo a minha segunda neta, que é a filha do meu filho. Essa eu estou morrendo de saudade dela, mas ela não pôde vir aqui, não veio. Essa eu estou distante, já há mais de 2 meses. E graças a Deus você de alguma maneira conseguiu contornar um pouco, então, né? Que muitos avós estão sofrendo esse momento, né? E você, Nagir, que com um bebezinho aí na... Cara, primeiro, cara, que esse lance de ser avô é uma coisa assim, é uma experiência assim, fora do comum, né, cara? Que a gente sempre fala, mas quando a gente vive essa experiência de ser avô, é uma coisa assim... Cara, é um amor que a gente tem pelos netinhos, uma vontade de curtir. Agora, eu tenho essa dificuldade, que meu filho, ele mora em Paraty, mora mal pra caramba, mora em Paraty, né? Mas ele trabalha lá numa fazenda do pessoal lá dos marinhos, né? Os caras têm uma fazenda só na área de agronomia, mas orgânica. Certo. E ele é formado nessa área. Ele é mestre em agronomia orgânica, né? Certo. E ele cuida lá. Então a minha netinha fica lá, que é em Paraty. Aí fica difícil de eu ter... Só o contato que eu tenho com eles é exatamente através da internet. A gente vê... E ela vai crescendo. E eu estava ansioso, porque agora nas férias eu tinha planejado fazer um tourzinho, né? Passar lá em Paraty, passar no Rio, depois ir lá para a região dos lagos. Mas furou tudo. Eles não podem vir para cá e eu não posso ir para lá, né? Então fica complicado. Entendi. Mas a saudade é muito grande. A saudade é linda, maravilhosa. A cara do avô, né? Coisa linda. São os milagres que Deus faz, né? Ninguém é egoísta, né, meu? Agora tem a minha filha, né? O bom de tudo isso, Alvi, é que, por exemplo, meu filho mora lá em Paraty, casado também, a esposa dele é agrônoma, também, né? Formado também na mesma universidade, se conheceram na mesma universidade, na Federal, lá no Rio. E a minha filha estava morando em Portugal e voltou para o Brasil, porque teve dificuldade de adaptação lá, etc. Ela queria concluir os cursos dela aqui no Brasil também. Aí voltou para cá e agora eles estão morando do lado aqui da minha casa, cara. Oh, que bom. Minha casa não sei se você já veio aqui em casa. Sim. Minha casa é uma casa, são 2 casas geminadas, né? Certo. Então ela mora do lado, cara. Então é beleza. Então a gente faz churrasco junto, a gente almoça, faz lanche junto. Aí um dia ela vai fazer compra. O bom é que eu exploro ela. Fala, filha, vai no mercado para mim, tá? Certo, grupo de risco, né, Nadia? Mas eu quero até pegar um gancho dessa fala de vocês, que é muito oportuna, porque a gente ouve, e eu até testemunho isso na minha família, que a chegada dos netos transforma um homem, né? A chegada dos netos ajuda a gente revitalizar, ajuda a gente até remoçar, né? Brinca com os netos, fica bobão, aquela coisa toda. Mas assim, eu fiz um chamado considerando vocês uma ala que tem a maior emotividade. Não é que o PGAP é dividido em alas, acabou organizando de cair pessoas que têm... não vamos dizer que nós somos o vovozinho do grupo, né, cara? Eu estou dizendo sobre garotos sensíveis, garotos que são... que tem uma emotividade... Ô, Robinho, dentro dessa conversa aí, deixa eu te falar uma frase que meu pai me disse uma vez. Meu pai me disse o seguinte: filho, um dia que eu estava achando ruim com meu filho, que tinha 2 aninhos de idade, né? Aí ele falou para mim assim: filho. Ele ficou triste com o meu chamamento de atenção do meu filho, guardou a conversa. Daqui a pouquinho, meu filho feliz, aquela coisa toda, ele virou para mim e falou assim: filho, você só vai saber o que é ser pai quando você for avô. Cara, eu curto isso hoje, viu? Olha, eu vejo cada palavra dele se cumprindo. Não, mas neto é coisa boa, porque neto vai embora no final do dia, então... Nossa! Então e avô tem que estragar neto, cara. Mas eu queria... Avô estraga neto. Eu queria perguntar para vocês, já nesse campo da emotividade mesmo, das emoções, se ser avô mudou no ministério. O ministério acaba, a gente, ao mesmo tempo que não quer infantilizar as
ovelhas, a gente tem um aspecto paternal de cuidado, de... Como é que é isso no ministério de vocês? Até porque eu até queria saber quanto tempo de ministério cada um de vocês tem, só para localizar aqui o nosso pessoal que está com a gente. O Nagir é mais velho que eu, fala primeiro. Mais velho. Bom, eu de ministério, cara. Eu tenho 57 de idade e tenho 32 de ministério pastoral, né? 32 certo. Anos. E a verdade é o seguinte, cara, uma das coisas, assim, é que o seu coração vai mudando, cara, não tem como. A vida realmente, o dia a dia, as experiências que a gente vai vivendo na vida, com 57 anos, a gente já deu uma boa caminhada, já passei por várias situações, né? Então, você toda essa caminhada sua vai te lapidando e você vai aprendendo, né? E essa questão de você ser avô, de você ter uma certa idade onde eu cheguei, você vai olhando a vida com mais mansidão. Certo. Na verdade, você vai aproveitando mais os momentos da vida, entendendo que esses momentos são muito importantes, porque nunca mais voltam. São únicos. Esse tempo que a gente está aqui, Robinho e Isair, é um tempo precioso, cara. Esse tempo que a gente está com os amigos que estão nos acompanhando aí, por exemplo, pessoas que eu não conheço, outros que fazem parte do nosso grupo, o Cícero lá na França, etc. Esses momentos nunca mais vão voltar. Nós podemos ter outros momentos, né? Mas não se repete. Eu tenho que valorizar muito, eu valorizo muito isso. E eu também me identifico muito com as crianças da igreja. A criançada lá é show de bola, elas vêm, quando elas me veem, chegam na igreja, já vêm, me abraço, todas elas vêm me cumprimentar, e eu brinco com elas, eu rolo no chão. Cara, é um barato, né? Então eu me identifico muito, já que eu não tenho minha netinha perto de mim, então eu aproveito das crianças da igreja. Entendi. Então essa mudança emocional vai trazendo mais fica menos afoito, menos afobado, mais tranquilo, degustando o melhor da vida, né, Gir? Exato, você fica menos grosso, né, cara? Menos louco. Entendeu? E aí, Isair, é isso mesmo, Isair? O que você acha? Fica mais paciente. Eu tenho 67 anos de idade, né, e 29 de ministério. Dos 30 que eu tenho na igreja, 29 são como pastor. Certo. Né? E eu tenho tido a alegria, rapaz, de aumentar minha quantidade de netos. Porque hoje as crianças nascem, daqui a pouquinho, vovô pastor. Então é muito legal, sabe? Certo. Eu me sinto bem. A igreja acostumou com isso, né? Eu acho que o pastor ficar muito velho numa igreja só, ele se torna paizão mesmo, já se torna vovô de todo mundo, enfim, né? Mas enquanto eu estou servindo, vou ficando. Vocês estão me falando eu vou arredondar, né, para os dois com 3 décadas de ministério. O que vocês sentiram mudar nas pessoas e na relação com as pessoas? A relação do começo lá de 3 décadas atrás era igual? Vocês conseguem expressar as emoções? Ou a sociedade do politicamente correto e com tanta coisa de acusações, enfim, a figura do pastor mudou ou não mudou? E vocês conseguem se relacionar com a mesma intensidade do início? Ô, Robinho, muda bastante, não é a mesma coisa. O início do ministério é só um namoro, né? Mas certo. Não tem convivência, não tem vivência, né? Então, entre a convivência e a vivência tem muita história, não é verdade? Então, eu penso que no início do meu ministério, tinha muita desconfiança, será que vai, será que não vai? E depois, com o passar dos anos, depois dos 20 anos, a coisa se assenta e a pessoa fala, não, a gente quer esse cara, a gente quer ficar com ele, e o respeito aumenta, enfim, o que você fala tem credibilidade, né? Por quê? Porque a pessoa começa a ver a tua vida e começa a avaliar a tua vida desde o início, que está com você ali. Né? Isso eu falo dos mais velhos, dos fundadores, né? Que estavam lá quando eu cheguei.
Então, aquela confiança, aquela credibilidade vai aumentando a cada dia, porque eles te conhecem da frente para trás e de trás para frente, por estar convivendo e vivendo com você, né? Eu acho muito bacana essa interação. Além da questão das pessoas, do relacionamento com as pessoas, o relacionamento com a história. A gente está num momento aí que a gente está sendo exigido de uma maneira diferente. Está sendo, de alguma maneira, sob pressão, né? Vocês já viveram algumas tensões iguais desse momento? Esse momento é único? Ou é como aquela coisa da Bíblia que a gente pega histórias do passado e elas só vão mudando os personagens? Que leitura que vocês estão fazendo desse nosso momento global, assim, das relações, dos sentimentos, dos ânimos? Então, Pode falar, em relação a essa questão da primeira pergunta sua, Robinho, primeiro tem um cara me zoando aí, falando que eu choro muito porque eu não tenho mundial. Quem que é Felipe? Na verdade, eu sou um pastor chorão. Não foi combinado, é a espontaneidade da nossa nobre audiência. Nós somos, viu, Nadir? Nós dois. Eu sou um pastor chorão. Na verdade, eu sou uma pessoa assim, emotiva. Eu acho que depende muito essa primeira questão sua, Robinho, da característica, da personalidade de cada pessoa, né? Até vendo aí a pergunta do colega que colocou aí, se hoje o pastor é mais técnico, né? Na verdade, assim, eu sempre fui pastorzão, até porque eu sou do interiorzão, né? Sou lá do interior do Vale do Ribeira, lá de Jacupiranga, né? Minha grande metrópole. Ué, eu pensei que você era do Rio, Magê. Não, eu sou do interior de São Paulo aqui, né? Bem do interiorzão. Eu fui criado naquele sistema do pastorzão ir em casa, tomar café. A minha casa era ponto de receber seminarista, os conferencistas que iam pregar na igreja ficavam na minha casa. A minha casa sempre foi muito aberta para essa coisa do pastor, e meus pais sempre foram muito carinhosos com os pastores. Então eu aprendi muito isso com os meus pais, entendeu? De ser carinhoso com os pastores. E por os pastores serem muito carinhosos com os meus pais, é uma coisa de vice-versa, né? Sim. Então, eu também aprendi a ser desse jeitão, pastorzão mesmo. Eu gosto de ir na casa do pessoal, gosto de tomar café na casa do pessoal, eu gosto de abraçar todo mundo. Eu sou esse jeitão. Então, eu hoje vivo esse momento assim, muito aflitivo, porque eu tenho essa carência de contato, né? De estar com as pessoas, de olhar nos olhos, de abraçar, de sentar, tomar café, de ouvir, de conversar. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer aquelas visitas relâmpago, né? A não ser quando eu vou no hospital, que tem que ser uma visita relâmpago mesmo, mas eu tenho muita dificuldade. Então, esse momento, para mim, juntando as duas coisas que você colocou, tem sido muito difícil. Eu acho que as igrejas, hoje, depende muito da igreja também. Eu já pastorei uma igreja numa grande cidade, uma igreja grande, comecei no interior, uma igreja pequena, hoje pastorei uma igreja pequena também, na periferia. Então, são 3 experiências diferentes. Mas eu percebo que as pessoas são tão carentes, continuam com as mesmas carências de muitos anos atrás. São as mesmas pessoas com as mesmas carências. As igrejas grandes, eu acho que elas têm uma cobrança maior do pastor, né? Elas cobram mais. Eu acho que as igrejas menores não cobram tanto. Eu acho que o que elas cobram do pastor é exatamente isso, você dá atenção, ela saber que ela tem um pastor do lado dela, que pode contar com as orações do pastor, que pode ligar para o pastor a qualquer hora, que o pastor vai estar à disposição. Então, eu sou esse tipo. Eu não dou plantão na igreja, por exemplo, mas eu falo assim, gente, o meu celular fica na minha cabeceira ligado 24 horas. Qualquer hora que você ligar para mim, eu vou te atender. Entendeu? Se precisar de um atendimento, lógico, quando marca um atendimento da igreja, pastor, eu vou à igreja, mas só quando marca. Eu não vou lá bater cartão 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, ficar até meio-dia. Não, eu não faço isso. Precisou, eu estou à disposição. Eu acho que as carências, Robinho, das pessoas são as mesmas. O pastor depende muito da personalidade dele. Então, é como ele vê a igreja,
essa questão toda aí. Pelo menos essa é a minha visão que eu tenho em relação ao Ministério Pastoral. E vocês aí? O que você está achando? Rapaz, o Najib... Tempo. Sim. O Najib falou da experiência dele como pastorzão, né? E eu sou conhecido como pastorzão. Né? Meus alunos todos, pastorzão daqui, pastorzão dali, sabe? Então, nessa epidemia, Robinho, a experiência que eu estou tendo... Pode ser. Tem as duas vertentes, né, meu? Depende de quem vê. Mas eu tento ser simpático. Você é pastorzão, né? Sim, eu te conheço. sem demagogia, mas o nosso tema é sensibilidade e empatia, não é isso? Não é isso, Robinho? Estamos conversando aqui, o tema é só uma desculpa. Pois é, mas eu penso que essa empatia, ela é plantada, né? É como o amor, por exemplo. Eu digo sempre que o amor, ninguém nasce com ele. O amor, ele tem que ser conquistado, tem que ser plantado. E eu digo para os casamentos que realizo, eu falo que o amor, ele tem que plantar como árvore, né? Se você simplesmente abrir um buraco na terra e jogar a árvore ali, ela não vai nascer, ela vai morrer. Mas se ela tiver o cuidado necessário, ela vai começar a pegar, as raízes vão começar a aflorar e elas vão crescer para baixo para que depois cresça para cima, né? E ela vai dar frutos. Então o amor, ele tem que ser conquistado, tem que ser trabalhado, né? Eu penso isso na empatia, né? Sim. E nesses 30 anos meus lá na igreja, tem sido assim, uma plantação diária, um regar diário, um cuidado diário, uma paixão diária, né? Eu sou apaixonado por Jesus e tenho em minhas ovelhas essa confiança, eles veem em mim essa paixão por Jesus. E eu prego e eu falo para eles, diante da minha esposa, eu tenho que viver o que eu prego, eu tenho que pregar o que vivo, enfim, né? E tem que ser essa coisa gostosa, né? Essa relação gostosa de igreja, pastor, igreja. Então, isso na pandemia não prejudicou muito, porque eu estou em contato com as minhas ovelhas, oro com elas de madrugada, ligam para mim de madrugada, pastor, estou precisando, vamos orar agora, eu ligo também de madrugada, vou orar também, né? Então, é aquela comunicação diária. Eu estou dormindo, tá? Rapaz, eu vou dormir 1h da manhã, 1h30 da manhã, 2h da manhã, né? É o meu horário, né? Então, eu estou orando com as pessoas. Eu vou perguntar para vocês, e já pegar um gancho com a pergunta do Kleber aqui. O Kleber Inácio está fazendo uma pergunta que eu quero pegar uma carona nessa. É minha ovelha, por sinal. Então, minha ovelha. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: nessas 3 décadas, nós estamos falando aí da década de 90 do século passado. Isso. Muita coisa mudou, né? A chegada de tecnologia, as pessoas estudavam menos e sim. Tem mais acesso a muita coisa. O que mudou nas emoções na relação pastoral nesse período? E aí eu emendo com a pergunta do Kleber, se agora, nessa nossa fase, é possível manter relações fortes, mesmo com a distância. Eu penso que sim. É possível, sim. Pra você ter uma ideia, na década de 90, eu lecionei matemática para muitos membros da igreja. Certo. Né? E hoje são todos formados. E a relação, ela só aumentou, ela só tendeu a fortificar. Então é muito legal esse negócio. Robinho, eu acho que 30 anos são 3 décadas, como você falou, de séculos diferentes. Eu nasci num contexto muito diferente, né? Um contexto, como disse assim, cidade do interior. A relação numa cidade do interior, quem mora numa cidade do interior, você hoje mora numa cidade menor, né? Então você sabe como é a relação com os vizinhos, como é a relação na cidade. Então, na minha época não tinha telefone, nem telefone na minha casa tinha. Então meu pai falava assim, Najib, passa lá na casa do meu primo lá, do Atani,
e dar esse recado para ele. Aí eu pegava a bicicleta, né? Ia lá. Aí eu parava lá, já ficava conversando com os primos, já ia jogar bola. Até esquecia de dar o recado. Esquecia do recado. Né? Era uma coisa interessante, cara. Então, essa relação de eu lembrar dos meus pais que no comecinho da noite sentavam ali na frente de quintal, na frente de casa, no muro, tinha um banquinho embaixo de uma árvore ali, tinha um chapéu de couro que chamava aquela época, não sei se esse é nome mesmo. Tinha um banquinho. Aí os vizinhos passavam, todo mundo parava, cumprimentava. Então, a igreja era um reflexo muito dessa relação, né? Eu acho que hoje, com o crescimento aí das relações mais via internet, isso tem se tornado muito frio. Eu fico muito frustrado, por exemplo, com a transmissão do culto por internet. Primeiro, eu não sei se as pessoas realmente estão cultuando, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Cada um tem que fazer uma pergunta para si, o que é culto, na verdade? O que é cultuar? Então, eu não sei, eu acho que é muito frio. Você grava um negócio, você coloca na internet e prega. Então, essa relação hoje é muito fria. Eu acho que a relação das pessoas hoje são muito superficiais. Você tem N amigos no Face que te curte, você tem... A não ser, por exemplo, o nosso... Vamos fazer aqui puxar o nosso saco, né? Como diz o ditado. Nosso grupo que a gente consegue ter essa interação e a gente se encontra, conversa, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente brinca junto. E a gente é o que a gente é mesmo, né? Quando a gente se encontra. Mas, no geral, eu percebo que essa geração que vem crescendo, a geração mais antiga da igreja, ainda é muito social. Mas essa geração nova, elas têm uma outra carência, que eu, pessoalmente, às vezes nem sei como responder a essa carência. Eu tenho um pastor lá que me ajuda, que é jovem. Eu falei, cara, você cuida dessa turminha aí, porque eu já não consigo falar a mesma linguagem deles, nem sei exatamente o que eles querem. Então, ouça eles lá e traga para mim, para eu saber como é que eu posso interagir com eles, assim. Não que eu seja quadradão, que eu não converse, que eu não brinque, eles têm liberdade comigo, etc. Mas, assim, no sentido das necessidades, realmente, deles, né? Eu não sei. Esses dias eu estava com alguém no carro, né? Aí ela falou, essa música é legal, essa música é legal. Eu falei, nossa, que música horrorosa, tira essa música daí e tal. Ela falou, não, essa música é música de sofrência. Eu falei, sofrência? Aí eu falei, que de acha é isso? Música de sofrência? Porque quando a gente ouve essa música, a gente sofre junto, a gente sente a mesma dor, etc. Eu falei, Deus me livre. Pô, que tipo de música essa moçada tá curtindo? Pô, brincadeira, eu fiquei escandalizado, cara. Então eu não consigo entender essa linguagem, cara. Pra mim é um escândalo. Você tá velho mesmo. Sofrência, cara. Gostar de música é sofrência. Eu já ouço isso com regularidade, rapaz. Isso pra mim não é novidade, não. Você ouvia Vando cantando Chora Coração, né? Mudou o nome só, cara. O máximo que eu curti era Roberto Carlos, aquelas musiquinhas bem românticas. Né? Mas e aí, Isaí, o que você acha? Que essas mudanças na história, as emoções, elas perderam um pouco de espaço, você acha? Porque, vamos supor, você dar aula de matemática para um grupo da sua igreja 30 anos atrás era um sinal de carinho, agora eles entram no YouTube. Não, hoje eles têm tudo. Eles têm um tutorial, não precisa de você. Não precisa mais de mim, rapaz. Isso me faz sofrer. Causa em mim essa sofrência do Najib. de não ser mais útil nessa área, você entendeu? Mas tudo bem, eu levo de boa. As emoções, elas cederam espaço? Cederam sim. Eu penso que a geração de hoje, ela nunca será a geração de ontem. Isso tem lógica.
Isso é lógico. Por quê? Porque as emoções, elas mudaram muito, Robinho. As emoções, elas se diferenciam hoje, né? Eu penso que as emoções de pessoas da década passada, né, não são as mesmas emoções. Hoje você não vê mais sensibilidade nas pessoas. Hoje as pessoas não sabem mais chorar. Hoje as pessoas não sabem mais sorrir direito, sem falsidade. Então, eu sinto muito isso hoje, entendeu? Essa falta no passado que não volta, não está mais no presente. Né? Você vê falsidade em muitas áreas, né? Pessoas que se tornaram insensíveis, né? Bom, isso tudo é cumprimento bíblico, a gente sabe disso, né? O amor de quase todos vai esfriando e tal, e a gente está vivendo isso, só que a gente tem que se preparar, né? Se preparar também para viver. O cristianismo é um caminho de relacionamento com Deus que considera muitas emoções, né? Tem até um chamado para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas isso a gente não vê mais hoje. Essa insensibilidade é uma descristianização, essa perda da sensibilidade? Eu acho que hoje, por tantos meios de comunicação estarem pregando, falando, você vê hoje, por exemplo, você abre um YouTube, você só tem live, entendeu? Então, você ouve demais e você acaba não prestando atenção em heresias, entendeu? Em coisas sérias. Então, passa batido. E você sabe, né, que uma mentira muitas vezes pregada, ela se torna crida como verdade. Infelizmente. E quando a verdade vem para tirar aquela mentira, ela tem trabalho. Ela vai trabalhar muito. E é o que está acontecendo conosco hoje. Entendi. Eu penso Pode falar. Essa questão, assim, como a gente estava no começo da conversa lá, falando sobre netos. Sim. Então a gente faz uma leitura hoje. Eu tive a oportunidade de apresentar muitas crianças que hoje já são pais, né? E alguns até avós. Mas a gente vai percebendo, por exemplo, na relação com os seus próprios filhos, né? Como que é a relação de pai com filho, como era a minha relação no passado, como é a relação dos pais hoje. Eu acho que a sociedade hoje, ela está muito técnica, e eu vejo que há uma cobrança de que você precisa ser forte, que você precisa... Na verdade, hoje, cada ser humano é um número, é um nome, é um consumista, né? Você foi feito para produzir e consumir. Certo. Né? Nós somos uma maquininha de produção e consumo. Então, eu tenho aí a televisão toda hora me apresentando alguma coisa, e as necessidades hoje da juventude são necessidades diferentes da nossa. Nós tínhamos uma necessidade de contato, de jogar peteca na rua, de brincar na rua, jogar futebol. Está na rua, está sempre na rua, brincando, interagindo com um grupo grande de amigos, né? E meninos e meninas. Né? A gente tinha essa relação. Hoje não, hoje a juventude vive isolada. Né? Vive isolada. Entra no quarto, pega a internet, ou está lá jogando, ou está lá fazendo alguma coisa, mas sempre isolado. Essa é a realidade. Esse isolamento que nós estamos vivendo hoje, talvez essa juventude não esteja sentindo tanto, porque eles estão tão acostumados a viver isolado dentro de casa, que talvez não faça muita diferença para eles estar lá fora, a não ser quando quer ir para uma balada, ou quer ir para um encontro com alguns amigos, alguma sessão. Então, é muito diferente. Eu, por exemplo, eu odiava ficar enclausurado dentro de casa quando era criança. Né? O Robinho desapareceu aí, não sei onde ele foi, mas Tá voltando. Robinho, você tá aí? Não, tô te escutando aqui, tô pensando em umas coisas aqui para perguntar para vocês, com relação Então, eu penso que essa geração nova realmente é muito diferente da gente. E a gente
vai percebendo que a sociedade ela vai formando essa geração nova, e eu não sei como será daqui 10 anos, daqui 20 anos. Eu temo que... eu não sei, porque eu não conheço muito a sociedade americana, a não sei daquilo que eu leio, os europeus, que são extremamente frios, né? Eu lembro que eu recebi comecei meu ministério lá no Paraná, na cidade de Guarapuava, no interior do Paraná. Aliás, deve ter geado lá, né? Porque lá essa época dá abaixo de zero. Aí eu lembro que eu recebi um missionário lá da Inglaterra, e eu perguntava sobre os filhos dele, e essa relação: não, nós deixamos nosso filho lá no reformatório, lá no lugar, tal, porque a gente veio para o Brasil. Eu falei assim: mas ele já é adulto, já é maior? Não, ele tem 12 anos de idade. Eu falei: caramba, por que você não trouxe seu filho para cá? Eu falei: não, porque aqui lá é um lugar melhor para ele. Bom, até entendo que seja um lugar melhor para ele, mas um lugar melhor, longe dos pais, eu não consegui entender isso daí, né? Então, porque essa sociedade, talvez isso esteja chegando aqui no Brasil com um certo atraso, talvez a gente já comece a vivenciar essa coisa aí, desse distanciamento. Né? Então, eu penso que realmente essa questão da emoção é diferente. Né? É diferente. Não, mas agora eu quero... Vocês não vão derrubar, vocês não vão me derrubar aqui ao vivo, porque vai ficar todo mundo deprimido nesse negócio aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não. Mas o Najir trazendo essa figura dos Estados Unidos, quando eu estive lá, em 2017, né, passei por lá, e realmente o pessoal é frio mesmo, né? Mas é aquela coisa, é aquele ditado popular, né, Robinho? Nada se cria, tudo se copia, né? Então, o que é ruim, infelizmente, tem sido copiado dos Estados Unidos. E nós não podemos permitir que isso aconteça aqui, né? Eu penso que o nosso povo é um povo bacana, um povo que gosta quando é ensinado, né? O que falta hoje, para mim, na minha visão, são pais que ensinam seus filhos, né? E nós estamos aí criando a juventude sem amor por conta disso. Porque admite-se certas coisas, depois você não tem mais domínio. Né? Uhum. Então, tudo que você abre mão, a coisa fica difícil. Eu tenho uma cachorrinha, por exemplo, eu estou aqui na praia, lá em casa ela não dorme na cama. Aí chega de madrugada, eu vou no banheiro de madrugada fazer pipi, e quando eu chego, ela já está no meu pé e quer ir para minha cama e vem dormir comigo. Você entendeu? É o problema. Tudo é costume, né? Aquele velho ditado, né? O costume do cachimbo deixa a boca torta. Isso é real. Não sei se você conhece esse ditado, mas deve conhecer. Né? Então é problemático. Tem que colocar limites, né? Certo. Limites. Não, como líder que somos. Ela vai oxigenando minha mente e vai me trazendo para alguns lugares, né? De algumas falas, algumas possibilidades. Porque até tem um contraste interessante de vocês, que o Isair está há 29 anos na mesma igreja. 30, 29 como pastor. Isso, na mesma igreja, na mesma localidade. O povo batista não é um povo rotativo, as famílias têm um crescimento natural também, né? Sim. A pessoa cresce. Hoje eu caso o filho de quem eu casei. Isso. Já o Najir já tem um contraste de quem pastoreou, posso falar, Califórnia brasileira, pastoreou Ribeirão Preto, seguramente uma das principais cidades do estado de São Paulo, e agora vem para a capital com uma igreja que tem um contraste na formação do povo. Como funciona essa questão? O coração de quem está no mesmo lugar consegue manter as emoções no mesmo lugar? E aí, ao contrário, no seu caso, Najir, quando a gente sai de um lugar, o coração fica um pouco lá, reconstrói as relações aqui. Como é que é essa questão? O que é melhor, na sua opinião? Sair ou ficar? Você vê, só para o pessoal acompanhar um pouquinho do meu histórico, né? Do interior de São Paulo, eu fui estudar no Rio de Janeiro, né? Então, tive uma convivência com outro grupo
no Rio de Janeiro, quando seminarista. Fui seminarista no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eu fui pastorear no estado do Paraná, uma cidade lá do Paraná. Aí do Paraná eu vim para São Paulo, uma grande cidade, Ribeirão Preto, etc. e tal. De Ribeirão Preto eu fui para Salvador. Puxa vida! Fui para Salvador. Veja a mudança, pastoreando, vivendo no Rio de Janeiro, por um período, conhecendo a cultura, né, a característica do carioca, que é aquele carioca de alto astral. O carioca é boa, né? É aquele personagem assim, bonachão, né? O carioca tem esse estilão. Aí fui para o Paraná. O Paraná é um pessoal extremamente reservado, com muita desconfiança. Até que Certo. você chegue, você conquiste a confiança desse pessoal, é complicado. Do Paraná, eu fui para Ribeirão Preto, que é uma cidade assim elitizada. Sim. Né? O pessoal já se acha assim meio, né? Todo mundo meio classe média, média alta. Então eu convivi nessa... E tive um bom relacionamento. Então eu vou contar o histórico do relacionamento que eu tive em toda essa cidade. Depois fui para Salvador, uma experiência extraordinária em Salvador. Porque o baiano, então, nem se fala, né? O baiano é aquele cara aberto, aquele cara que está sempre bom, sempre sorrindo, sempre receptivo. Sim. Então, a questão é a seguinte, olha, a minha experiência no Rio de Janeiro, por exemplo, foi muito legal porque eu era seminarista. Então, o pessoal cuidava muito de mim. Eu sempre digo que tive duas mães lá já não estão mais, né? Que cuidaram muito de mim. No Paraná, depois que eu conquistei isso daí, eu criei amizades lá no Paraná muito assim, muito sinceras, que hoje tem uma relação muito gostosa com aquele pessoal do Paraná. Ribeirão também, da mesma forma, eu consegui entrar na sociedade de Ribeirão Preto, conseguimos fazer algumas atividades sociais lá, organizamos uma creche lá na cidade, em parceria com a prefeitura. Então isso também me deu uma certa projeção assim, na cidade. E quando eu cheguei na cidade de Ribeirão Preto, eu falei assim, gente, eu vim do interior, né? Quem que eu vou ser numa cidade como Ribeirão Preto, né? Achava a cidade assim, muito elitizada, a cidade muito grande, e eu achava assim que dificilmente eu teria algum espaço na cidade, mas de repente eu já estava lá recebendo um título da cidadão ribeirão pretano, enfim, porque eu estava muito envolvido na sociedade e acabei me envolvendo pelo fato da igreja e pelo fato de eu gostar disso também, né, naquela ocasião. Depois fui pastorear em Salvador, um povo com uma característica extremamente diferente. Eu acho que o Salvador é a característica de todas as pessoas que eu gostaria que fossem. O baiano. Cara, eu gostaria acho que a população brasileira fosse toda baiana. Certo. Assim, porque o baiano, cara, o baiano é simpático, o baiano é receptivo, o baiano é de alto astral. Cara, o baiano não tem tempo ruim para ele não é desconfiado. Entendi. Então, eu acho que o baiano tem uma personalidade diferente. É um patrimônio diferente. Nacional. É um patrimônio, é verdade, cara. É muito joia, muito joia. Tá? Então, essas experiências que eu passei por todos esses estados, eu acho que isso foi lapidando, né? E hoje eu pastorei uma comunidade, como você falou, que é uma comunidade de periferia, que é composta, em sua maioria, de nordestinos. Certo. Então, muitos deles vieram do Nordeste para cá, são descendentes, são filhos de nordestinos, são pessoas saudosas da sua terra, muitos deles têm suas famílias lá no Nordeste, vivem aqui, às vezes querem ir para o Nordeste, voltar, rever a família. São pessoas assim, muito saudosas do Nordeste, né? Então, eles têm essa característica, e eu me identifico muito com isso. Essas experiências que eu tive, passando por várias cidades, várias igrejas, isso me ajuda hoje a entender esse povo e me relacionar com eles. Então, eu consigo fazer uma leitura da carência deles, eu consigo fazer uma leitura assim, das necessidades, eu consigo entender
a realidade social deles, que é uma realidade Você social não perdeu a difícil. sensibilidade no meio do caminho, ô Nagir? Hein? Você não perdeu a sensibilidade no meio do caminho? Olha, na verdade é o seguinte, depois de ter pastoreado assim, uma igreja que havia uma cobrança muito grande, né, numa cidade diferente, eu tive um momento assim de frustração, realmente, com o ministério. Eu acho que todo pastor tem algum momento que passa por isso. Eu passei. Foi um período que eu, inclusive, tive o meu período que a gente chama de período sabático, né? Sim. Eu falei assim, quer saber de uma coisa agora? Eu quero é ficar rico. Eu quero ganhar dinheiro. Então, teve um momento que eu decidi isso daí. Eu quero ganhar dinheiro, eu não quero saber da igreja, eu vou frequentar a igreja que me der na telha, eu vou na igreja que eu achar que eu devo ir, não quero mais essa cobrança, não quero mais depender dos dízimos, das ofertas, eu não quero que ninguém fique me administrando a minha vida. Aí eu tomei essa decisão, aí fui fazer o curso de Direito na época. Certo. Né? Fiz o curso de Direito. E aí veja bem como é que foi a experiência, né? Vai demorar um pouquinho aí, mas eu acho interessante ressaltar isso. Quando eu decidi fazer o curso de Direito, a minha ideia era fazer o curso de Direito e deixar o Ministério Pastoral. Né? Porque eu estava vivendo essa crise assim, de muita cobrança, muita gente e tal, e muito focado na igreja, etc. Tal. Apesar de gostar disso, ter convicção da minha chamada, eu fui fazer o curso de Direito. Aí eu fiz um período de 1 ano no curso de Direito, e aí eu tranquei porque eu fiquei sem grana, porque eu fazia faculdade particular e era muito caro. Aí a igreja que eu pastoreava descobriu que eu tinha trancado a faculdade. Aí vieram me perguntar, pastor, soubemos que o senhor trancou a faculdade? Eu falei, eu tranquei, mas por quê? Porque eu estou sem grana para pagar a faculdade, vou dar um tempo aí. Aí falei, não, aí levaram para a Assembleia da igreja, aprovaram que a igreja pagaria a faculdade para mim. Certo. Então, eu voltei a estudar, meu carnê da faculdade ia direto para o tesoureiro da igreja. Aprovado em Assembleia, tudo ok, né? Agora, veja a minha crise. Eu estava estudando para quê? Para deixar a igreja, para sair. E a igreja pagando o meu curso. Certo. Aí eu fiquei nesse período todo da faculdade numa crise terrível, cara. Sim. Porque se eu falasse para a igreja, eu falei, gente, eu vou sair depois que terminar o curso dele, né? Aí no meu último ano, estava preparando meu TCC, eu encontrei com um pastor, um colega, que era pastor presbiteriano, e ele tinha feito exatamente isso, ele tinha deixado a igreja, ele pastoreava a principal igreja da cidade. Nós tínhamos uma relação muito legal. E ele tinha terminado o curso de Direito, já estava trabalhando em um grande escritório de advocacia. Certo. Inclusive, ele foi estagiário desse escritório, o dono do escritório morreu, a filha estava tocando o escritório e ele foi para lá. Então, entrou assim, num momento muito fundamental assim, na história, uma carteira de cliente muito grande, um advogado muito renomado. Aí encontrei com ele num posto de gasolina. Certo. Eu abastei meu carro, estava com aquele meu carrinho simplesinho ali, né? De pastorzinho ali e tal. E ele com um baita de um carrão, assim, uma maquinona. Aí ele falou, Nagir, tudo bem? Como é que tá? Já terminou o curso? Eu falei, não, estou no último ano. Aí ele falou, vem cá, você vai trabalhar comigo no meu escritório, né? Você vai trabalhar comigo no escritório. Eu falei, pô, que legal, que honra, né, bicho? Você tá vendo esse carrão aí que eu tô com ele aí? Eu ganhei esse carro só numa causa. Só numa causa eu ganhei esse carro. Sabe quando que você vai comprar um carro desse com salário de pastor? Nunca na sua vida. Aí eu falei assim, caramba, né, cara? E foi até mais. Entrei numa sociedade aí, estamos montando uma frota de caminhão para transportar álcool, né? Lá tem muita usina de açúcar, de álcool, né? Estou entrando aí, etc, tal. Você vai estagiar comigo. Só que tem uma coisa. Você precisa deixar o Ministério Pastoral. Não dá para caminhar aí. Pelo menos na visão dele, né? Ele tem muito advogado que é bom crente, que são crentes íntegros, etc. Mas na visão dele, você quer ganhar dinheiro, o escritório dele era especializado em criminalidade, né? Escritório criminalista. E ele falou, você vai se especializar na área criminal. Aí nós vamos ganhar dinheiro
e tal. Aí eu falei, pô, aí o meu sonho de ganhar dinheiro juntou e tal. Mas quando aquela coisa de alguém de fora falou para mim assim, você vai ter que deixar o ministério pastoral. Deu um aí choque. Eu pensei, pô, a igreja... Hã? Deu um choque. Aí me deu um choque, cara, quando um pastor, colega falou para mim, você precisa deixar para você ganhar. Aí eu entrei em choque, cara. Aí pensei assim, pô, a igreja pagando o meu curso de direito, cara. Nossa, já pensou, eu vou carregar isso o resto da minha vida. Eu me formei, uma igreja pagando o meu curso. Cara, eu entrei numa crise que eu... Aí, desse dia eu fui viajar, estava em Goiânia, não nessa última convenção, na outra convenção que teve em Goiânia, foi a época que eu estava lá. E aí a gente estava lá numa tarde chata pra caramba, aquelas tardes de assembleia, de convenção, né? Aí eu tava com um amigo lá, falei assim, vamos vazar, vamos fazer qualquer coisa, vamos lá no shopping, dar um rolê no shopping. Aí fomos embora no shopping. Aí tava passando aquele filme, O Advogado do Diabo, né? Não sei se vocês lembram desse filme, Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino. Aí ele falou assim, vamos assistir esse filme. Vamos embora. Aí fomos assistir o filme, né? Plena tarde lá de assembleia convencional, né? Cara, aí no final, eu assisti o filme todo, cara, aquele filme foi um sermão para mim. Deus falou com você através do Al Pacino. Do Al Pacino. A pior que foi do Al Pacino, foi uma frase... da convenção. Foi uma frase do Al Pacino, no final, que o Al Pacino fazia papel do diabo, né, cara? Isso que é o pior, né? A última frase do Al Pacino no filme, quando ele olha para o filho dele, e o filho dele, ele transforma o filho dele num advogado bem-sucedido, só que o advogado perde tudo. Ganha muito dinheiro, mas perde os principais valores da vida. Certo. Aí ele disse, o filho dele estava disposto a deixar a carreira de advogado, que havia perdido tudo, estava refletindo sobre isso, né? Aí ele fala, ele dá uma frase para o filho, aí o filho olha assim e dá um sorrisinho, tipo assim, gostei disso, né? Aí o Al Pacino fala assim para ele, né? Ele fala assim, a vaidade é meu pecado predileto. Uhum. A vaidade é meu... Aquela frase me marcou a minha vida, marcou o resto da minha vida. A vaidade é meu pecado predileto. Cara, eu saí dali decidido em trancar. Aí tranquei o curso de Direito no meu último ano. Tranquei meu curso de Direito. E nunca mais voltei. E aí, curado. Falei assim, não, meu lance é ser pastor, meu lance é voltar para o Ministério Pastor. Nunca ganhei dinheiro, sou pobre. Palmeirense, nunca ganhou o Mundial. Nunca ganhei o Mundial. Nem o Mundial, cara. Ainda tem que aguentar corintiano, aguentar São Paulino, aguentar Santista. É verdade. E a maior parte dos meus amigos ainda estão na Zona Leste, cara. Olha que terror. É uma cruz para você, Nagir. Agora você, Isagueiro. O Nagir falou que nas várias passagens, nos vários lugares, os sentimentos vão se renovando, vai redescobrindo emoções. E você que não teve várias passagens, que está no mesmo lugar, o tempo não desgasta as emoções? Não chega um negócio de vem essa irmã com essa mesma história de novo? O pior é que tem alguns membros assim, né? Mas os outros renovam as suas forças. Certo. É o que acontece comigo, né? Eu não tive essa experiência, muito embora eu tenha pastoreado 2 vezes Vila Carmozina, 2 ministérios de 2 anos e meio lá, 2000 a 2002, dei posse ao pastor, saí, depois voltei em 2008, fiquei até 2010, mais 2 anos e meio, dei posse ao pastor que está lá até hoje, que é o Eglon, né? Está lá até hoje, graças a Deus, deu certo, né? E pastorei 1 ano, Jardim Nordeste, interinamente também. Então eu tive 3 ministérios nessa jornada de 29 anos como pastor. Eu tive 3 ministérios em igrejas diferentes. Eu peguei Carmozina, que foram 2 igrejas diferentes. Né? Levantei as 2 vezes, graças a Deus. Então eu tive essa experiência lá. Mas a minha igreja, a igreja que eu estou nela, desde que fui consagrado, é uma igreja, rapaz, que tem renovado a minha vida todo dia. Sinceramente.
Hoje eu tenho um grupo de jovens lá, simplesmente lindo, grande, né, e que tem me abençoado muito, e tem renovado minhas forças todo dia. E o grupo de homens que ficou muito tempo também sem fazer nada, sem trabalhar, aquela coisa toda, mas que hoje me abençoa muito, né? Pegaram no tranco, né? Eu até dei um nome interessante para eles, é o grupo dos meia-bocas, né? E eles assumiram isso, grupo do meia-boca. E aí hoje, né, hoje mudei o nome deles para Homens de Valor, né? Homens de Valor. Então, foram promovidos, exatamente, literalmente. Então, isso renovou minhas forças, cara. Sem contar que o grupo de mulheres da igreja, eu vou te falar, são fantásticas, fazem um trabalho fantástico e estão sempre ali, pastor, estamos juntos, pastor, estamos juntos. Eu já tentei sair de lá várias vezes, mas não consegui, não. Meus amigos, nós estamos caminhando, a prosa sempre é boa, o assunto sempre flui, são tantas coisas, tantas questões que a gente precisaria de 3, 4 horas aqui em torno da churrasqueira conversando. Mas já estamos caminhando para a nossa reta final. Eu queria fazer 2 últimas perguntas para vocês. A primeira pergunta, a primeira pergunta é a seguinte: o que faz você chorar hoje? Eu sou um cara que não chora, hein? Eu sou um pastor que não chora. Eu sou chorão. Eu e Nagi são 2 derramados. O que vai chorar hoje? Olha, eu choro pregando. Eu digo sempre para mim mesmo o seguinte: olha, se Deus não falar comigo, né, como é que Ele vai me usar para falar com as pessoas? Então, eu tenho que me preparar para pregar, me preparar muito, e depois no meu gabinete eu digo: Senhor, olha, tu sabes que eu não fui negligente, que eu me preparei, eu me preocupei com o preparo, mas agora, Senhor, eu quero a tua unção, quero que o Senhor me use como o Senhor quiser, né? E tem sido uma bênção, e eu tenho tido essa experiência com Deus, graças a Deus. Mas o que te faz chorar, né? Não me enrola, Isaíro, o que te faz chorar hoje? Eu sou sensível, Robinho. Eu sou sensível. Eu choro pregando. Deus está falando comigo. E se Ele está falando comigo, está falando com a pessoa que está ali. E eu choro nesse momento. Não tem jeito de não me derramar. Agora eu só choro de alegria, viu? Eu não choro de tristeza, não. Só de alegria. O que me faz chorar hoje eu acho que são as dores das pessoas. Eu me compadeço muito, eu tenho um coração muito mole, eu me compadeço muito com o sofrimento. Quando o cara está desempregado, por exemplo, o cara me liga: pastor, eu perdi o emprego. Cara, eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em velório, porque eu choro no velório, cara. Entendeu? Eu choro. Então, aí quando eu estou preparando os sermões, por exemplo, geralmente eu boto alguns hinos mais antigos, né? Aquelas músicas mais... E eu estou ali, de repente, eu me vejo, eu estou chorando, né? Estou ali preparando a mensagem, estou aí em oração, então, mas eu tenho muita assim, sensibilidade nesse sentido, né? Realmente eu choro muito com o problema dos outros. Certo. Isso é que mais me atinge, né? Quando morre alguém, quando alguém está doente, eu não consigo. Se eu ver alguém chorando, eu já choro, né? Certo. Que lindo. Então, como diz o Isaías, né? Geralmente eu choro de alegria, mas eu choro com a tristeza dos outros. As tristezas das pessoas, a dor das pessoas é o que mais me contagia, assim, né? É o que eu mais me sensibilizo. Então é isso. Eu, às vezes, cara, por exemplo, quando fala assim da morte de Jesus, do amor de Jesus, do sofrimento de Jesus, aí eu também me derreto, né, cara? Isso me mexe muito, né? Saber, assim, o que Jesus fez por mim, como que ele foi capaz de fazer isso por mim,
quando eu penso na graça dele, como que a graça dele é algo extraordinário, como que a graça dele tem me renovado, tem feito eu vencer todas as tempestades, os problemas, as lutas. Quem me conhece melhor como vocês sabe dos grandes desertos, das tempestades que eu já enfrentei na vida, né? Como eu tive muita dificuldade em superar. Então, quando eu penso na graça de Deus, como Deus me renovou, e o momento que eu vivo hoje, esse momento, eu sou muito grato a Deus. Então, eu sou grato. Então, quando eu penso no amor de Deus por mim, na graça dele, na bondade dele, na misericórdia dele, isso fala muito ao meu coração. Isso me faz me debulhar em lágrimas aí diante de Deus. Que lindo. Só o fato que você está falando, eu já estou chorando. Ó, a fala do Nagir já tá louco. Até quem não é de chorar, Tá chorou. Eu quero registrar a minha admiração por vocês como modelo, essa jornada que vem, que se estende, que se renova. E assim, nós estamos numa rede social, né? Se não fosse verdade, alguém poderia entrar aqui a qualquer momento e falar: esse cara é uma farsa, esse cara nunca chorou comigo. E então tem a beleza e a grandeza desse momento. Essa caixinha nossa é cheia de fake news, é cheia de coisas que deturpam, que friam, que desumanizam, mas também tem lampejos de verdade, de emoções, de que quando o Filho do Homem chegar, encontrará fé na terra, porque tem verdadeiros instrumentos dele aqui, representando, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Então, eu quero registrar minha admiração, meu respeito e o quanto eu me sinto privilegiado de caminhar e de aprender com vocês, que são meus professores. Que Deus abençoe ricamente vocês. Está tendo um fenômeno aqui que quando chega perto do horário da oração, tem um cara que cai. Ontem caiu o Isaías, hoje caiu o Isair. Eu não sei. Não sei o que é, depois nós vamos estudar esse poltergeist. Mas, ô Nagir, eu queria que você te desse a sua fala final de despedida e até mesmo o seu pedido de um pastor que chora. De repente você quer expressar uma coisa, a gente está falando com ovelhas de muitos pastores, de repente no seu pedido você até ajuda algum colega, né? Assim, a lidar com esse momento. Então, Robin, eu acho que, como esses dias eu estava compartilhando até com vocês... Fala aí, chorar, cara, eu já... Fica tranquilo, está em casa, está entre amigos. Esses dias eu fui ao templo, né, da minha igreja, e aí eu comecei a olhar aquele prédio enorme e tal, aí entrei, vi aqueles bancos vazios, e aí eu comecei a olhar ali para cada banco e ver o rostinho de cada um, né? Cada pessoa que senta ali no banquinho, aquele cantinho, todas as pessoas têm o seu lugarzinho marcado ali, né? E eu comecei a contemplar aquilo ali e comecei a conversar com Deus e me senti muito triste, né, pelo fato da gente não ter essa oportunidade de estar se encontrando. Então eu penso que, assim como muita gente está talvez aproveitando esse momento para dizer: eu estou muito bem sem a igreja, é uma realidade, talvez alguns até, mas tem muita gente que nessa hora está muito triste, tem muita gente que está muito saudoso de estar junto, de abraçar uns aos outros, de prestar um culto comunitário, que a gente não deixa de prestar culto, né? Uhum. E então eu queria demonstrar minha solidariedade para esses irmãos, essas pessoas queridas que estão vivendo esse momento como eu, com muita saudade, e nesse momento muito difícil, eu, graças a Deus, assim, não tive na minha família ainda, graças a Deus, essa questão do coronavírus, né? Ninguém na minha família, nem muito próximo, graças à minha comunidade também, à minha igreja, a não ser, mas familiares, amigos, próximos, sempre a gente recebe a notícia: olha meu primo lá, minha tia, eu não sei quem, fulano, beltrano, olha minha vizinha, meu vizinho. Então, isso vai criando um clima, né, assim, na gente, de uma certa angústia, né? Essa é a realidade. Então, eu queria falar, né, que a gente está junto. A única força que a gente tem agora realmente é clamar para Deus, né? Pedir misericórdia de Deus. Então, eu quero que
Deus estenda a sua mão e cuide de cada um, cada pessoa que está aí nos acompanhando, esse Brasilzão todo, nesse momento assim, também politicamente complicado que a gente está vivendo, momento que deixa a gente assim muito temeroso e muito inseguro, muito inseguro. A política hoje, a liderança deixa a gente muito inseguro, porque um direciona a gente para um caminho, outro direciona a gente para outro caminho. Então, a gente, nessa hora, ter plena consciência, buscar Deus mesmo, para que Deus nos dê sabedoria, para a gente tomar uma decisão certa, que a gente possa realmente não se abater com isso, né? Não deixar que isso jogue a gente numa deprê, que a gente, né? Mas que a gente possa ter certeza que em breve tudo isso vai passar, essa é a nossa expectativa. Por isso eu estou de verde, por isso eu sou palmeirense, porque eu tenho esperança de que um dia nós teremos um grande mundial aí para jogar na cara de corintianos, são paulinos, santistas. Muito bem, estamos terminando a nossa live das 11, nesse momento de alegria e de emoção. Nagir, eu tenho concluído esse tempo com os colegas e quero fazer assim também com o Isair, que por problemas técnicos não está na imagem, mas está no nosso coração, e com você também, orando por você, sua esposa, família tão querida, Isair, esposa, e pedindo a Deus que nos dê corações sensíveis, nos dê o privilégio de corresponder e de alguma maneira expressar o amor que Deus tem por nós, que Cristo tem por nós, a gente possa ser esse veículo que de alguma maneira provoca a igreja a vivenciar esse amor. Vamos orar? Legal, cara. Obrigadão aí, viu, Robinho? Pai de amor e de bondade, neste tempo tão precioso que o Senhor mesmo nos concede, muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque o Senhor sinaliza e permite também demonstrar para o teu povo que as questões não são técnicas, que as questões não são comerciais, que as questões não são de interesses pessoais, mas são respostas ao teu doce chamado e o privilégio de cuidar do seu povo. Nagir, no Jardim Brasília, um dos lugares afetados por essa pandemia, Isair no Jardim Romano, semelhantemente afetado não só pela pandemia, mas nos períodos de enchente, os bairros vizinhos ali do Jardim Pantanal. E nesses lugares onde esses homens estão, a dor é amenizada, nesses lugares onde esses homens estão, a esperança é pregada, e a sociedade pode ser um pouco melhor, valores são transmitidos, os membros da igreja trazem uma outra visão do mundo, tudo isso por causa da tua igreja, tudo isso pelo privilégio que nós temos de transmitir, de ser instrumentos do Senhor. E eu peço ao Senhor, continua usando teus filhos, Deus. Abençoa o Nagir de uma maneira muito especial. Prospera os dias do teu filho, recompensa, que assim como ele mostrou a alegria de não ter um grande escritório de advocacia, a alegria de não ter um carro importado, mas a alegria de estar com a consciência limpa e leve diante do Senhor, que o Senhor possa recompensar o seu filho. Prospera Raquel no seu trabalho, que este casal viva sempre em plena harmonia, sempre a totalidade da doçura desse relacionamento. Peço ao Senhor pelos filhos do Nagir, agora também a netinha, que o Senhor abençoe toda essa descendência, essa geração, e que cada um que olhar veja o Senhor nesta família. Da mesma maneira, por Isair, Deus, abençoa a Fran, dá saúde à tua filha, dá saúde aos teus filhos, física, emocional, guarda segunda geração, a terceira geração, os filhos e os netos. Em o nome de Jesus, prospera os caminhos, o ministério, e obrigado, Deus, por estas amizades preciosas que são instrumentos de Deus em nossa vida, verdadeiros professores, verdadeiros cuidadores, com conselhos, com experiências de vida. Só há motivos para te agradecer. Cada um desses que estão assistindo, seja ao vivo, seja na gravação posterior,
que saiam de alguma maneira enriquecidos e que sejam pelo Senhor mesmo guardados, que a tua presença seja forte e a alegria de viver contigo se renove a cada manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só... Nagirinho, abraço! Cadê? Pensei que o Nagir ia pegar a ovelha fofinha de novo. Né? Oh, Para quem quiser conhecer... Tchau, Nagir! Vou te Saudades derrubar, das duas Nagir! férias, né, brother? É! Muito bem, simpatias do meu coração. Olha só, foi bem, não foi? Foi legal? Os caras, eles... A experiência, a maturidade traz muitas histórias, muitos coloridos, muitos exemplos. Precisaríamos de 5 horas para conversar aqui. Mas eu sei que se a sua paciência tem limite, você não ficaria 5 horas aqui. Você tem suas ocupações também. Mas tá aí. Mais um pouquinho da gente, mais um pouquinho desse que é o PEGAP, Pequeno Grupo de Amigos Pastores. 12 caras que se reúnem, coincidentemente o número é 12, tá? Não venha com nada cabalístico, nada disso, fica tranquilo, é só uma coincidência, que se reúnem, que uns... O Isaír é meio bolsominion. Eu não quis entrar nesse aspecto. Eu sou aquele cara de esquerda que você já sabe. O Nagir é palmeirense, eu sou corintiano. Não tem problema, nós somos diferentes. Mas nós nos amamos, nos respeitamos e nos enriquecemos em nossas diferenças. E esse é o incentivo para você. Nesse país de tanta polaridade, nós não podemos brigar. Nós não podemos pegar armas contra nós. Povo armado é um povo livre. Não, não, não. Se quem pegar arma para brigar por liberdade, não faça isso porque Jesus mandou Pedro guardar a espada. Nós temos que estar unidos, respeitando-nos, crescendo-nos e abençoando-nos. E este é o papel do Live das 11. Que Deus te abençoe. Amanhã, outra dupla. Não vou falar quem é. Você estará conosco e será muito enriquecido. Outra ênfase. Os caras de amanhã não choram não, hein? Os caras da manhã, não sei, pode ser que eles choram. Será que eles choram? Será que eles não choram? Vamos descobrir amanhã. Que Deus te abençoe, que o decorrer do seu dia seja feliz e que você aproveite esse momento com todas as dificuldades que esse momento traz, que ele ainda assim seja útil para você. Abraço!